Nós nos esquecemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que se fez carne, um homem como cada um de nós, a sua aparência não tinha nada que nós víssemos para encontrar beleza ou para que nos atraísse, mas esse Cristo glorioso no monte é o nosso Cristo. Ainda que os nossos olhos não vejam, a fé deve enxergar este Cristo, poderoso, cheio de glória, reluzente, santo. É a única coisa que foi capaz de fazer com que discípulos sonolentos permanecessem acordados. E é a única coisa que pode permanecer você vivo. Não existe outra coisa. Não existe nada nessa terra que pode permanecer dentro de você para que você continue vivendo feliz, cheio de graça, de paz. Não existe nada que vai sustentar a nossa eternidade senão este homem, esse Deus homem, Cristo. Nós podemos fazer aqui um culto cheio de entretenimento, ou fazemos vários projetos, programas, pular, dançar, plantar bananeira, fazer qualquer coisa, mas nada disso vai segurar a nossa atenção, nada disso vai tirar o nosso fôlego. Quantos buscam esse respirar, esse fôlego para viver? É algo que te move no dinheiro. Pessoas buscam isso na faculdade, no casamento, nos filhos. Não, nada disso vai permanecer. Como é que você olha para o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? O grande problema, irmãos, é que eles desceram do monte. E a pergunta que eu poderia pensar que Pedro poderia fazer é: ok, mas e agora que nós descemos do monte, como que nós iremos viver? Nós vimos, mas foi muito rápido, nós queremos mais. Como é que nós podemos viver? Como é que nós podemos caminhar? Você se lembra do sermão passado, o texto passado? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser perder a sua vida, vai salvá-la, ganhá-la em mim. Quem se envergonhar de mim, meu Pai se envergonhará dele. Quem não se envergonhar de mim, meu Pai não se envergonhará dele. Como é possível viver esse chamado de morrer, de abraçar a cruz? Só é possível quando você olha para esse Cristo transfigurado. Quando você vê que não existe nada mais belo, nada mais importante, que não existe tesouro maior do que o próprio Deus que se mostra para você. Você olha para a sua vida e você fala: é descartável. Você olha para os seus problemas e você fala: são pó, já passou. Se você tiver na sua mente, no seu coração, o conhecimento de quem é Jesus Cristo e o que Ele é, o que Ele fez por você, para o que Ele te chama, tudo no mundo perde o seu brilho, porque a sua luz é grande demais. Mas essa luz, essa glória, só os olhos da fé podem ver. E como é que nós podemos sair daqui desse sermão hoje e voltar para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso trabalho, nossos estudos, nossa família, nossos problemas, nossos pecados, e ganhar vida, força para continuar vivendo e falando de Jesus? Somente se nós nos lembrarmos a todo momento, como foi a intenção de Pedro, quem é o Senhor que nós servimos. É isso que Pedro diz na sua carta. Eu estou pronto para lembrar-vos dessas verdades. Eu quero que sempre vocês se lembram disso, mesmo depois que eu morrer. Eu quero que vocês nunca se esqueçam disso. Do que, Pedro? Deste Cristo. Eu estava lá, eu vi Ele naquele monte santo, e o rosto dele se transfigurou, a roupa dele brilhava, tudo perdeu o brilho, a cor, o sabor, olhando para Cristo. Ele era belo, Ele era incrível. Será que é assim que nós olhamos para Jesus? É o nosso maior prazer, é o nosso tesouro, é a nossa alegria, é o propósito da nossa vida, é o motivo de vivermos, é a nossa satisfação. É a única coisa que nos manterá eternamente.
Nós vamos comer e beber deste Filho, deste Deus, conhecendo quem Deus é. Por isso, irmãos, não adianta nós buscarmos uma vida de conforto, de entretenimento. Você apenas está se enganando com isso. Onde está a sua satisfação? Onde está o seu coração? Quem é o Jesus que você professa crer? O que nós fazemos após essa visão? Talvez você esteja ouvindo o sermão e fala: puxa, é isso. Obrigado, é isso que eu precisava. Mas você vai sair daqui como Pedro desceu do monte, e você vai negar Jesus. O que nós fazemos quando nós saímos daqui para continuar vivendo? Eu quero trazer duas respostas. A primeira está neste livreto, A Glória de Cristo, de John Owen. Atrás diz o seguinte: John Owen, puritano, nasceu no ano de 1616 e cresceu numa quieta casa pastoral no condado de Oxford, na Inglaterra. Ele entrou na Universidade de Oxford com a idade de 12 anos, recebeu o título de bacharel em artes em 1632 e de mestre de artes em 1635. Foi um dos mais destacados teólogos que a Inglaterra já teve. Ele é chamado príncipe dos puritanos, o Calvino inglês. Este livro, Meditações sobre a Glória de Cristo, foi o último de muitos livros que John Owen escreveu. Ele faleceu quando esse livro estava sendo impresso em 1683. Ele foi escrito, nas palavras do próprio John Owen, para estimular a minha própria mente quando a fraqueza, o cansaço e a aproximação da morte estiverem me chamando para deixar este mundo. Como diz John Owen, uma contínua visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à sua semelhança. Talvez outras maneiras e formas tenham falhado em nos tornar semelhantes a Cristo, mas esta nós colocaremos à prova. O que é esse livro? É um livreto que John Owen escreve para ele, com textos e textos que falam sobre quem Jesus Cristo é e qual é a sua glória. É o último livro que ele escreve. É o que está no coração de John Owen perto da sua morte, é o que está no coração de Pedro perto da sua morte. Todos esses homens, eles só querem Cristo. E eles percebem que a única coisa que nos fará morrer em paz é se nós nos abraçarmos aquilo que não morre, a Cristo e a sua glória. Você se lembra que Moisés está no monte. Poucos anos antes da sua morte, Moisés faz uma petição a Deus. Em Êxodo capítulo 33, Moisés ora dizendo: Senhor, eu rogo-te, eu imploro, eu suplico, eu clamo ao Senhor para que me mostre a sua glória. O texto diz que o Senhor apenas mostrou a sua bondade, proclamou o nome do Senhor, mostrou seus atributos. Moisés viu Deus de costas. Mas a oração de Moisés foi atendida nesse monte. Rogo-te que me mostres a sua glória. Moisés é chamado por Deus àquele monte santo e ele vê Cristo em toda a sua glória, naquele monte. A sua oração de 1500 anos atrás, mesmo morto, foi atendida por Deus naquele monte e ele viu a glória de Deus na face de Cristo.